Olá, aluna, olá, aluno, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês nesta aula o início do último módulo no qual nós falaremos a respeito de modelagem de dado. Falaremos um pouco sobre diagrama de perfil. Bom, eu me recordo que em módulos anteriores eu havia dito que tinha me esquecido de um diagrama que era do grupo de diagramas estruturais e que à medida em que nós terminássemos os diagramas de grupo de diagramas comportamentais, nós voltaríamos nele. E eis que o momento chegou. E apesar de eu ter me esquecido e ele fazer parte do grupo de diagrama estrutural, foi um tanto quanto coincidência deixar ele por último, porque de todos os diagramas que nós vimos até o momento, ele é o diagrama que mais é diferente dos demais. E isso não se dá por conta dos elementos, mas por conta da proposta. É o que eu vou mostrar para vocês, lembrando que esse início é bem teórico, tá bom? Bom, primeiro de tudo, o que é um diagrama de perfil UML? Bom, o diagrama de perfil ele faz parte do grupo dos diagramas estruturais, como eu mencionei anteriormente. Os mecanismos de extensão do diagrama de perfil permitem refinar a semântica padrão de forma estritamente aditiva, evitando contradições. Os diagramas de perfil são definidos usando estereótipos, definições de valores etiquetados e restrições que são aplicadas a elementos específicos do modelo, como classes, atributos, operações e atividades. Tudo isso daqui nós vimos em muitos diagramas nos módulos anteriores, então estamos bem acostumados, tá bom? Um perfil é uma coleção de extensões que coletivamente personalizam a UML para um domínio específico. E aí eu tenho um exemplo aqui de aeroespacial, saúde, financeiro e plataformas tecnológicas, .NET e a JEE, beleza? De forma resumida, lemos e talvez não tenhamos entendido nada. O que é, de certa forma, o diagrama de perfil? Imagina que o diagrama de perfil ele foi criado para adaptar a UML a um contexto específico sem inventar uma nova UML. Aí você vai falar, Vila, como assim? Bom, a UML ela é um tanto quanto antiga e nós sabemos que ao decorrer dos anos, ao decorrer do tempo, a tecnologia ela veio evoluindo. Então, houveram criações de novas linguagens, novas plataformas, novas arquiteturas, novas engenharias e assim sucessivamente. Porém, a UML estava ficando para trás e algumas coisas já não estava mais sendo possível adaptar para um modelo UML. E foi daí que existiu a ideia de se criar um diagrama que pudesse comportar as novas tecnologias, as novas plataformas, as novas arquiteturas, e o diagrama de perfil foi esse carinha, tá bom? Então, o significado resumido do diagrama de perfil é a personalização da UML para um domínio específico, mas de certa forma sem perder a originalidade, a proposta que é a modelagem de dados UML mesmo, tá bom? Se eu fosse fazer aqui para vocês um exemplo bem hipotético, até para a gente não precisar escrever nem desenhar nada, mas para vocês imaginarem na cabeça de vocês aí. Imagina, por exemplo, um formulário genérico de cadastro com alguns campos básicos, tá? Imagina, por exemplo, dentro desse formulário, campo nome, idade e endereço. Seria basicamente o que você preencheria, o seu nome, a sua idade, onde você mora, tá bom? Só que imagina que esse formulário em específico, ele é o mesmo formulário para uma escola, para um hospital e para uma empresa. Ou seja, o formulário ele é o mesmo, porém, para a escola, para o hospital e para a empresa, são situações específicas. Então, no formulário no qual seria da escola, eu precisaria de uma matrícula. No formulário que seria de um hospital, eu precisaria de um prontuário. E no formulário que fosse de uma empresa, eu precisaria pelo menos do cargo e salário. Então, note que é o mesmo formulário, o campo ou os campos base seriam os mesmos,
mas teriam ali especificidades de cada um de acordo com a necessidade. O diagrama de perfil ele faz justamente isso. Adiciona essas especificidades em específico de acordo com a necessidade de cada projeto, de cada contexto. Bom, e aí a gente pode partir para algumas regras, algumas semânticas, que é o conceito básico do diagrama de perfil. Então a gente entende que o diagrama de perfil é um mecanismo de extensibilidade, permite estender e personalizar o UML como eu mencionei, adicionando novos blocos de construção, criando novas propriedades, especificando novas semânticas, a fim de tornar a linguagem adequada a domínios específicos do problema que você está diagramando, tá bom? E aí existem 3 mecanismos para fazer essas extensões, que são os estereótipos, os valores etiquetados e as restrições, beleza? Bom, os estereótipos, eles basicamente permitem com que nós aumentemos o vocabulário da UML. Então, através dos estereótipos, você pode adicionar e criar novos elementos de modelo, porém derivando de elementos existentes, mas que possuam propriedades específicas adequadas ao seu domínio do problema. Os estereótipos são usados para introduzir novos blocos de construção que falam a linguagem do domínio e têm uma aparência primitiva. Isso permite a introdução de novos símbolos gráficos. Bom, o estereótipo, de uma forma bem resumida, ele é um rótulo especial que você cola em um elemento dentro da UML, tá bom? Então imagina qualquer elemento que você já tenha usado aqui no período do curso, qualquer diagrama em específico, e imagina que o estereótipo ele é um rótulo especial, um rótulo adicional que você pode atribuir a esse elemento, tá bom? Tem um exemplo básico aqui que seria a modelagem de uma rede. Então imagina que você está diagramando, você acrescentou determinados elementos, porém sabemos que dentro da UML não tem elementos voltados à rede, mas você poderia criar um determinado elemento e dentro desse elemento você poderia acrescentar os nossos estereótipos. Os nossos estereótipos seriam esses nomes que ficam entre as nossas setinhas, por bem dizer, tanto para fora quanto para dentro. Então, se eu, por exemplo, precisasse fazer aqui uma diagramação que eu precisasse ilustrar uma determinada parte ou uma rede, por exemplo, eu poderia atribuir esses determinados rótulos especiais para equipamentos, por exemplo, o roteador, o switch, o hub. Eu poderia fazer outros exemplos para vocês, mas que vocês entendam, foi adicionado ali abaixo uma figura e o elemento ele está classificado como o cancelamento de um botão e ele trabalha por estado. E o estereótipo dele é um botão, beleza? Isso é um adicional que nós fazemos nos determinados elementos. Eu poderia também passar outros exemplos a vocês sobre uma classe que se chamasse pessoa, por exemplo. Então imagina que aqui, ao invés de cancelar botão, se chamasse pessoa. A pessoa, ela dentro de um sistema, isso é determinado de acordo com o contexto do sistema, mas essa pessoa ela poderia, por exemplo, ser um cliente. Então, aonde está escrito botão, eu poderia colocar um estereótipo chamado cliente. Então, a classe aqui ela seria a pessoa e o estereótipo, né, o rótulo dessa minha pessoa seria cliente. Isso seria uma especificidade desse sistema em peculiar. Mas, por exemplo, um outro sistema, a classe pessoa, poderia ser, ao invés de um cliente, um usuário. Tá bom? Então, é bem variável isso daqui. Bom, aí nós temos também os valores etiquetados. Os valores marcados são usados para estender a propriedade da UML, permitindo adicionar informações complementares à especificação de um elemento do modelo. Eles possibilitam a especificação de pares de palavra-chave e valores de modelo, onde a palavra-chave são os atributos. Os valores marcados são representados
graficamente como strings entre colchetes. Por exemplo, considere uma equipe de lançamento responsável pela montagem, testes e implantação de um sistema. Nesse caso, é necessário manter o controle da versão e dos resultados dos testes do subsistema principal. E aí nós teríamos aqui, por exemplo, os valores etiquetados, eles seriam umas tags que são usadas para adicionar as informações. E aí eles seriam úteis para adicionar propriedades ao modelo para diversos fins. E aí quais esses diversos fins? Eu poderia, por exemplo, colocar geração de código, controle de versões, gerenciamento de configuração, autoria e etc. Então note que aqui a figura abaixo, os meus valores etiquetados foi atribuído o ator e a versão. E eles geralmente ficam dentro de chaves. Beleza? Junto a eles também temos as restrições, que aí já é um pouco diferente, são as propriedades que especificam a semântica ou as condições que devem ser sempre verdadeiras. Permitem estender a semântica dos blocos de construção do OML, adicionando novos protocolos. Graficamente, uma restrição é representada como uma string entre colchetes posicionada próxima ao elemento associado. Outro exemplo, no desenvolvimento de um sistema em tempo real, é necessário enriquecer o modelo com algumas informações essenciais como o tempo de resposta. Imagina um sistema bancário faz transações em Pix, milhares de transações no mesmo instante, no mesmo minuto, no mesmo centésimo de segundo, por exemplo. Então, é necessário dentro da diagramação acrescentar algumas informações a respeito disso. Então, uma restrição define uma relação entre elementos do modelo que deve ser especificada usando as chaves. E aí tem o subset ou shor, que aí entra mais no contexto de linguagem de programação, né? E as restrições elas podem ser aplicadas a atributos derivados e a associações. Elas também podem ser vinculadas a um ou mais elementos do modelo representados com uma nota. Uma nota ela é o quê? É um elemento, como se fosse um elemento de anotação, um elemento de observação, nós já usamos em diversos diagramas, e ele geralmente você faz uma linkagem, você liga ao determinado elemento no qual você quer fazer relação. Então, por exemplo, aqui, foi feito um elemento com um serviço de conta, que tem aqui o balance e tem outras informações adicionais. E aí foi adicionada uma nota no qual está dizendo que o balance tem aqui o tempo voltado a 300 milésimos, 300 centésimos de segundos, algo nesse sentido. Isso é muito importante para você, principalmente, encaminhar desenvolvedores. Hoje em dia, a maioria das empresas, elas, pelo menos nas que eu já participei e ainda participo, elas acrescentam aos desenvolvedores a documentação textual e quase nunca é acrescentado a documentação visual, que é a diagramação. Isso está se perdendo, infelizmente. E muitas vezes para o desenvolvedor é muito mais fácil, muito melhor de ser interpretado uma diagramação do que o texto. Porque o texto ele é gramatical, às vezes o desenvolvedor ele não tem uma interpretação vocabulária tão legal. E aí ele tem determinadas dificuldades. Agora, se ele faz uma verificação dessa forma, da maneira que está aqui, a linkagem do banco, ou a linkagem da classe, enfim, a linkagem de um determinado atributo, método, enfim, junto a uma nota, ele com certeza vai ter uma evolução e uma produtividade maior. Eu, em particular, quando ainda trabalhava com essas partes de diagramações, costumava acrescentar detalhes minuciosos, porque a última empresa no qual eu trabalhei que usava diagramação, eles não tinham documentação textual, então era a base e o diagrama, então ele precisava ser o mais completo possível. E isso facilitava bastante na hora da produtividade do desenvolvedor, porque ele conseguia, através de visualização, olhar e entender, muitas vezes sem precisar ler. Quando é um contexto textual, ele muitas vezes precisa ler, reler, às vezes ele esquece, ele volta, tem de ler de novo. Agora com a imagem ele bate o olho e vai programando, então acaba sendo mais fácil. Bom, aí a gente entra no contexto de quando a gente pode ou quando a gente deve usar o diagrama de perfil. O diagrama de perfil ele é como alternativa à criação de um novo metamodelo.
Você pode estender e modificar o metamodelo UML de acordo com as suas necessidades. Em UML chamamos isso de extensões leves. São baseadas em estereótipos e perfis. Um ML de perfil ele pode ser definido de 3 maneiras: criação de um metamodelo, extensão e modificação de um metamodelo, extensão do metamodelo com mecanismos inerentes à linguagem. Resumidamente, o que foi dito até então? Geralmente você usa o diagrama de perfil para adaptar a UML a um tipo específico de sistema. Então, como eu mencionei no início da aula, as tecnologias elas evoluíram, as ferramentas, as maneiras de integrar e etc. Então, geralmente, quando você vai fazer algo muito peculiar, muito específico que a UML não suporta, não comporta, você adapta o diagrama de perfil. Padronizar a modelagem de uma empresa é um detalhe no qual você poderia fazer isso. Criar regras visuais próprias sem quebrar a UML também é isso. E aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, sistemas bancários, sistemas embarcados, jogos, sistemas médicos, sistemas corporativos. Tudo pode ser acrescentado com um diagrama de perfil. Por que eu digo isso? Porque geralmente esses cenários, esses contextos que eu mencionei agora, eles raramente serão iguais aos demais em outros lugares. Então, por exemplo, o sistema médico, que é do Hospital São Francisco, ele dificilmente será semelhante ao sistema médico que é do Hospital Albert Einstein, um exemplo. Então, são coisas específicas que você deve adotar de acordo com a necessidade. E aí, acima de tudo isso também, nós temos o que eu não acrescentei no slide, que se chama perfil, ou tal do profile. Ele é como se fosse um pacote principal que agrupa tudo isso que nós mencionamos. Então, pensa nele como uma espécie de uma caixa com regras personalizadas. Imagina que o perfil, ou profile, como você optar em chamar, ele se chama sistema bancário. E aí imagina que o estereótipo para esse sistema bancário seja cliente, conta bancária e funcionário. Que para você ter um banco, você precisa ter pelo menos esses 3 estereótipos, beleza? Então, a classe normal do cliente se chamaria pessoa. Porém, a classe acrescentado estereótipo se chamaria cliente, beleza? E assim por diante. Então, eu teria uma outra classe que se chamaria pessoa também. Mas aí o outro estereótipo dela se chamaria funcionário. E aí eu teria uma terceira que se chamaria conta. Que aí o estereótipo se chamaria conta bancária. Poderíamos acrescentar metaclasses também. Que aí envolveria classes, atributos, associações e métodos. São aí contextos que nós já viemos a estudar em diagramas anteriores. Então, acrescentar chaves primárias, aplicação de atributos e etc. E aí os valores marcados ou os etiquetados, né? E seriam acrescentados, seriam, por exemplo, CPF, e ele seria como um campo obrigatório, então deveria ser sempre verdadeiro, então ele deveria ser true. Além de outras regras obrigatórias, por exemplo, nós teremos as restrições, que aí acrescentaria-se dentro de chaves. Uma das restrições para abrir uma conta, por exemplo, é que a idade precisa ser igual ou maior do que 18 anos. Então, isso seria atribuído à nossa classe chamada pessoa. Então, se nós fôssemos desenhar um sistema completo e prático, por exemplo, de uma escola, teríamos, por exemplo, como diferenciar aluno e professor. Os dois são pessoas. Então, eu teria de ter estereótipos relacionado a aluno e relacionado a instrutor, relacionado a professor. Teria também que acrescentar uma classe chamada disciplina. Então, o perfil, né, o profile, que seria aquela caixa principal que guarda tudo. O perfil se chamaria, por exemplo, sistema escolar. E aí, dentro de sistema escolar, nós teríamos, por exemplo, aluno, que seria uma classe, professor, que seria uma outra classe, e a disciplina,
que seria a matéria ou as matérias. Então, se eu abrir, por exemplo, o bloco de notas aqui, podemos fazer um exemplo bem breve, bem prático. Então, vamos imaginar aqui, ó. Imagina uma caixa que guarda todas as informações relacionadas que é a perfil. Beleza? Ou profile, se você quiser escrever em inglês. E aí é para um sistema de escola, então se chama sistema escolar, beleza? E aí nele nós teríamos, por exemplo, o aluno, que é uma pessoa, beleza? Teremos, por exemplo, o professor ou instrutor, que também é uma pessoa. E aí nós teremos aqui, ó, a disciplina, que seria as matérias, beleza? Imagina aqui, ó, a minha classe é pessoa, a minha classe é pessoa, a minha classe é matérias. Meu estereótipo é aluno, porque essa classe está se referindo a aluno. Meu estereótipo é professor, porque essa classe está se referindo aos instrutores. E esse daqui seria meu estereótipo relacionado às matérias, beleza? Só que aí eu precisaria de algumas coisas adicionais. Então, eu poderia, por exemplo, fazer assim, ó. Vamos colocar por traço, que eu vou usar dois símbolos aqui só para a gente dividir as classes, tá? Então, por exemplo, ó, eu teria aqui adicionais de matrícula e curso. E aí, para esse daqui, que é o professor, eu poderia colocar assim, salário e formação. Vamos escrever como a gente escreveria em linguagem de programação, tabela de banco de dados, né? Não podem ter acento, não pode ter acentuações, caracteres específicos nesse sentido. E aí nós teríamos um outro que seria as matérias, né? E aí as matérias a gente sabe que seria apenas a carga horária. Bom, então se você observar, o ML ela continuaria sendo a mesma, porém o perfil só especificaria ou especializaria o significado daquilo que já é da UML. Então deixaria mais mastigado, por bem dizer. Então, as comparações que você poderia fazer, por exemplo, para outros diagramas. Então, por exemplo, você poderia fazer um diagrama de classe, um diagrama de caso de uso e um diagrama de perfil, e fazer os comparativos dentre eles. Então, por exemplo, o diagrama de classe, ele serviria para mostrar a estrutura do sistema. O diagrama de caso de uso, ele seria para mostrar o que o usuário faz. E aí o diagrama de perfil, ele seria para adaptar a UML a um domínio. Ou seja, ele não substitui os outros diagramas, ele complementa, beleza? Então, o diagrama de perfil, ele é uma complementação dos outros diagramas que a gente já visualizou aqui no curso. Bom, e aí nós temos aqui também uma continuidade do texto, ainda que fala sobre o funcionamento da UML, que diz que o mecanismo de extensão da UML 1.1 era relativamente impreciso, ou seja, ele não era tão assertivo, porque as extensões só podiam ser feitas com base de tipos de dado mais primitivo, que eram strings. E aí o ML 2.0 foi o que permitiu o uso das estruturas de dados arbitrárias para elementos estendidos, o que significa que agora são possíveis extensões de modelos mais abrangentes e mais precisos. Então, o ML 2.0 ela veio como uma revolução e incremento, né, do diagrama de perfil. Aí, pontos de observação, além do que eu já comentei, é que o mecanismo de perfis não é um mecanismo de extensão de primeira classe. Ele não permite modificar metamodelos existentes. E também não permite criar um novo metamodelo como a MOF faz, beleza? O perfil permite apenas a adaptação ou personalização de um metamodelo existente.
adaptação ou personalização. O ML 2.0 ou superior, os perfis também podem ser combinados dinamicamente, de modo que vários perfis sejam aplicados simultaneamente ao mesmo tempo. Isso daqui é um ponto importante. Eu posso fazer vários diagramas de perfis e fazer a inclusão deles. Vocês lembram que nós temos, na verdade, um determinado diagrama, que é o diagrama de pacotes, e nós podemos fazer exatamente isso. Fazer vários diagraminhas de pacotes para fazer uma unificação maior depois. Aí temos aqui algumas adições de informações. Não consegui acrescentar em português, então eu coloquei em inglês, que são algumas funcionalidades de acordo com camadas. Beleza? O exemplo que está sendo dito, tá? É basicamente o exemplo aqui de alguns slides após. Então vamos voltar aqui, vamos dar uma lida para entender o contexto. Olha só. No exemplo que a gente vai ver daqui a pouco, o estereótipo pode se estender a partir de uma ou mais metaclasses. Essa relação de extensão é representada por uma seta com uma linha contínua e uma ponta preenchida. A seta aponta do estereótipo para a metaclasse. Na figura a seguir, definimos um perfil EJB como um pacote. O próprio BIM é estendido do metamodelo de componente como um BIM abstrato. O BIM abstrato pode ser caracterizado como a Entity BIM ou um Session BIM. Um EJB possui dois tipos de interface, remota e home. Um EJB também contém um tipo especial de artefato chamado arquivo jar para armazenar uma coleção de código Java. Resumidamente, o que está sendo dito aqui é que esses contextos, esses nomes técnicos, eles são o que os desenvolvedores usam dentro das bibliotecas, arquivos, pastas, subpastas e chamadas que eles fazem para a construção de rotas e tudo mais. Então, o que está sendo mostrado aqui no exemplo do diagrama de perfil, nada mais é do que um cenário, uma simulação, onde há estereótipos voltado a remoto, home e jar, beleza? E aí está sendo especificado que são classes e que o outro é um artefato, e que eles são condizentes ao projeto de cima, que a gente aponta aqui, ó. Se você olhar novamente, a extensão é representada por uma seta com uma linha contínua e uma ponta preenchida, e a seta aponta do estereótipo para a metaclasse. Então, os meus estereótipos aqui seriam o meu componente entity e a minha seção, aonde eu estou apontando para meu BIM, que seria o meu principal. Resumidamente, é um contexto no qual a gente já é habituado a trabalhar, a gente é habituado a diagramar, porém com algumas informações adicionais técnicas, né? Que aí, como eu mencionei, é mais voltado a mostrar ou levar para quem é desenvolvedor. Então aí você coloca método, atributo, rota, informações que você julgar necessário como performance, como velocidade, tempo de processamento, tempo de resposta, versão e tudo mais. Beleza? Há também pessoas que optam em, ao invés de usar os elementos por escrito, usar os elementos gráficos. Eu, em particular, não gosto tanto, mas existe aí, por exemplo, a Staff UI, existe o Display Control e existe o Booking. São algumas representações de estereótipos que é usado para MVC. Não sei se ainda fazem MVC, mas era algo que era muito forte, muito popular lá nos meados de 2000 até talvez 2015, 2016. Pelo menos eu presenciei bastante até essa época. Depois acabei não vendo tanto. E aí tem outros usos populares para diagramas de perfis, e se você observar, todos eles é voltado a tecnologias, né? A linguagens, basicamente, no qual a gente trabalha bastante hoje em dia.
Então existe aí o Corba, o EJB, C Sharp, C++, Java, Oracle, MySQL. Aí a gente vai pensar num contexto de AWS, aí tem o Azure, e entre outros. Então tem muita coisa literalmente no qual a gente precisa adaptar para diagrama de perfil, beleza? Aí nós temos aqui também alguns textos relacionados à aplicação de estereótipo. Ensina basicamente como fazer a utilização. Então é importante vocês terem aqui uma noção de o que é usado, né? Qual é o tipo de símbolo, para na hora não ficar tão perdido. Então, a seta é identificada como palavra-chave, as duas setinhas, né? No qual eu tinha mencionado lá no início. Bom, e aqui é a nossa introdução para o último diagrama no qual nós vamos abordar aqui no contexto voltado ao ML, lembrando que o curso não está no fim. O curso está terminando a base UML para entrar em outros assuntos como BPMN e também fluxograma. Aqui é o último diagrama no qual nós trabalharemos, entretanto, haverá ainda muitos e muitos vídeos, né? Muitas e muitas aulas, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui, já tá ficando bastante extenso. Próxima aula eu vou trazer aqui exemplos para nós fazermos a 4 mãos e relembrar, ressaltar aqui o contexto técnico teórico no qual nós vimos no vídeo de hoje. Vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus, Jesus abençoe a vida de cada um, até breve.